Boa noite, pessoas. Estamos aqui com uma parte da equipe do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade. Aqui à minha direita, a nossa colega psicóloga Camille Borges. À esquerda, a nossa outra colega, a Carolina Fernandes. E o nosso colega, o Rafael Teixeira. Vocês já conhecem os três de outros vídeos, de outras apresentações aqui. E hoje nós estamos aqui para também retomar um assunto que começamos na outra semana com a Carolina, que falamos sobre casais tentantes, mas algumas perguntas, alguns questionamentos começam a surgir sobre casais diferentes, casais diversos, e esse vai ser o tema geral que nós vamos conversar hoje. Gente, obrigado por estar aqui. Bem-vindos. Muito obrigada pela possibilidade de estarmos aqui novamente, Oswaldo. É sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. Oba. Camille, o que nós vamos perguntar para os nossos dois convidados? Porque eles vão trazer o assunto, conversar o assunto. E esse é um assunto importante e também delicado. E muito importante porque nós precisamos fazer com que todas as pessoas se percebam importantes. Boa noite a todos. Estou aqui também ao vivo no Impassex, na live. Se alguém tiver pergunta ou comentário, manda aí pra gente, que eu leio ao vivo. Mas a gente vai começar o programa, então, explicando como que é esse processo de fertilização. O que é que vocês têm para contar pra gente sobre esse tema? Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é que o processo de fertilização, ele não acontece apenas para os casais héteros, né? Casais homoafetivos femininos e masculinos também podem ter esse processo de fertilização em reprodução, na verdade, né? Assim como os trans, né? Eu acho que os trans, a gente pode ter até um programa só para falar disso? Eu acho que sim. Carolina, para a gente poder, não é restringir, mas assim, tornar mais amplo e ter tempo para conversar com vocês. Com qualidade, né? Acho que é um assunto com bastante profundidade e muitos detalhes, né? Que eu acho que é importante a gente também pensar por uma situação de reprodução assistida, né? Sim. Rafael, você acabou de falar de uma coisa que tem uma importância que dá o tom dessa conversa nossa. Então nós estamos falando de reprodução assistida por uma série de razões. Carolina, explica pra gente como é que é essa história de reprodução assistida, porque talvez algumas pessoas tenham um interesse ou tenham só ouvido e tenham umas fantasias não boas. Então, na verdade, quando se pensa em reprodução assistida, a primeira coisa que a gente vai precisar entender, e aí eu vou começar falando sobre um casal feminino, né? Elas vão primeiro precisar ir ao ginecologista para entender como é que está o corpo delas, né? Então, assim, como é que está a questão dos hormônios, como é que estão as ovulações, qual a idade de uma, qual a idade de outra, né? Então, o médico vai avaliar toda a parte reprodutora dessas duas mulheres e, a partir daí, vai se escolher quem é que vai coletar os óvulos e quem é que vai receber os óvulos, né? Então, geralmente, uma das parceiras doa e a outra parceira recebe. E é um processo que dura, em média, 30 dias o processo de reprodução. Mas o processo de investigação, ele é mais longo, né? Então, no caso de quem vai doar, vai se fazer uma série de exames hormonais. No caso de quem vai receber, vai se fazer uma série de exames de imagem, até para entender se essa mulher está apta para receber esse embrião, né, que vai gerar, a mulher vai ter que gestar, né, esse bebê por 9 meses, né? E, além disso, no caso das mulheres, elas vão precisar ter um doador de espermatozoide, né? Então, o centro de reprodução humana vai favorecer para elas as possibilidades naquele momento para elas terem a doação de um espermatozoide. Então, a reprodução assistida, ela é feita toda no laboratório, com óvulo de uma e com os espermatozoides de alguém que doou e que elas não sabem quem é, que fique claro, né? É importante entender que é anônimo isso. Você falou de centro de reprodução, quer dizer, não é qualquer hospital, a gente entra lá, bate na porta e diz assim, como é que é? Não, geralmente
tem ginecologistas que são especializados em reprodução humana, né? Então, a partir do momento que a mulher quer engravidar, ela vai na ginecologista dela, a ginecologista dela vai indicar alguém especializado em reprodução humana. Pensando em segurança também, né? Que é um processo que exige bastante segurança, né? Para ser feito do início ao fim, né? Desculpa, eu estava pensando numa outra coisinha assim. Tem diferença se essas duas mulheres têm 18 ou 20 anos, ou 40 ou 50 anos? Como eu é que é iria isso? falar isso agora, né? Geralmente, a mulher pode ter filhos, né? Ter, na verdade, entenda, gestar até 45 anos. E pode doar até 35 anos. Né? Então, até 35 anos vai se fazer todos os exames para entender se essa mulher tem óvulos que são bons para fazer a doação, né? E, geralmente, a mulher que vai receber não pode ter mais do que 45 anos. E vejam, quando se vai doar também, né? Porque as mulheres também podem fazer doação de óvulos mesmo que elas não queiram engravidar. Né? Então, é um processo que, quando acontece, precisa ter mais de 18 anos e menos de 35, 37 anos. Tá? Então, esse é o processo que o Conselho Federal de Medicina solicita que seja feito. E para doar é o mesmo processo? Procura um ginecologista? Sim, aí precisa ver todo esse processo com uma equipe de reprodução para entender como funciona. Na semana anterior, você estava contando dos casais, os aspectos psicológicos, emocionais que envolvem essa questão de tentar ter filhos. Você estava falando, dando exemplo de duas mulheres. Como é que são essas questões? Vocês podem nos ajudar a discutir isso? Porque me parece que nós estamos falando que tem alguns itens a mais para nós compreendermos. Sim, né? Eu entendo que a gente pode dividir em duas etapas. Primeiro, né, que é a etapa do preconceito na questão do gestar, né? Que se questiona muito como que duas mulheres serão mães, né? E hoje, vejam, já se pode ter uma certidão de nascimento de uma criança com o nome das duas mulheres, né? Então, isso é uma coisa que é interessante, que foi permitida a partir de 2017, se eu não estou enganada, e que essas mulheres podem ter na certidão de nascimento do filho ou da filha o nome delas, né, como mães. Então, a primeira questão é o preconceito que se tem em relação a duas mulheres terem um filho, né? E a segunda questão que eu vejo e depois que nasce? Né? Como é que se lida com isso no ambiente social? Né? Nas escolas, nos ambientes de festas, né? Porque, felizmente, tem sido a cada dia melhorada a relação que se tem diante dessas circunstâncias. Mas nós precisamos lembrar que ainda existe um movimento muito machista, que é cultural da nossa sociedade, que às vezes impede que isso seja natural, né? Porque se nós formos observar, se espera que a criança tenha uma mãe e um pai, né? E a gente precisa lembrar que uma mãe também pode fazer o papel de pai. Na verdade, nós temos quantas mães solos que fazem esse papel? Aliás, é muito comum na nossa cultura, no Brasil, onde muitas vezes nós só temos uma mulher cuidando de vários filhos. E mesmo tradicionalmente aquela história do pai ausente, que sai de manhã, volta à noite quando os filhos já estão dormindo. Ou seja, essa mulher é que faz o papel e transmite as variações de papéis de vários tipos. Mas eu queria... Rafael, ajuda com a gente uma coisa. Nós estávamos conversando sobre essa questão. A Carolina estava falando primeiro de uma ideia preconceituosa de duas mulheres poderem ter filhos. Mas como é que numa cultura em que nós vivemos acontece... Essas mulheres vão viver essa circunstância de se fazerem presentes socialmente, primeiro enquanto casal, depois enquanto família. Pode ajudar a gente com essa ideia sobre...
Oswaldo, é bem alinhado isso que a Carol comentou, né? Existe ainda uma parcela da sociedade que é contra, né? E questiona a pertinência desse casal ou o quanto esse casal de fato se constitui enquanto família e o quanto é importante um processo, muitas vezes psicoterapêutico, para orientação, acolhimento, cuidado dessas mães e também muitas vezes desenvolver a rede de apoio, né? Porque ser mãe, né? A parentalidade, a maternagem exige muito suporte. E eu diria mais, né, Oswaldo? A gente também precisa favorecer essa rede de apoio no sentido de orientações, né, para que os homens que queiram ter filhos também possam lidar com esse cenário de preconceito de uma outra forma. Porque do mesmo jeito que se pensa que duas mães vão educar de uma forma que a criança não tem um pai, dois pais, eu diria que nesse caso o preconceito é ainda maior. Por quê? Como é que dois pais vão cuidar de uma criança? Como é que o pai vai dar banho, vai dar comida, vai ensinar coisas para as crianças ali? Sendo que tem muitos pais, que eu brinco que são pães, né, mães, que são incrivelmente satisfatórios, acolhedores e que podem dar um afeto, um cuidado, um suporte muito, muito, muito bom para essa criança. Você está me fazendo compreender que homens e mulheres não têm papéis definidos pelo sexo ou pelo genital. Você está falando que assim nós podemos desenvolver papéis, cuidados com os filhos. Sim. Todas as pessoas podem fazer isso. É uma questão de desenvolver habilidades. Desenvolver habilidades. Gostei da frase. Você acabou de contar de e pensarmos em dois homens que então vão cumprir os papéis de pai e mãe e cuidar de uma criança. Como é que fica do ponto de vista de procura como é que vai ser essa história de gestar gravidez? Opa! Então, no caso dos homens, né, o que acontece é, eles têm a possibilidade de coletar o espermatozoide, então vai também no urologista, vai entender exatamente quem é que pode fazer essa doação, né, a partir dos exames e tal. E no caso dos homens, eles vão precisar ter uma barriga solidária. O que é uma barriga solidária? Opa! No Brasil, só é permitida a barriga solidária se eles conseguirem ter alguém na família que possa auxiliá-los. O que significa isso? Mãe, tia, primas, na verdade, irmãs, né? Então, se considera um parentesco até o 4º grau, né? Que pode ter como benefício o auxílio para essa gravidez. Vejam, só pode fazer a gestação para esses homens se essas mulheres já tiverem um filho. Se ainda não tiverem um filho, não pode gestar para esses homens, né? Existe também, em alguns países, a possibilidade da barriga de aluguel. No Brasil, nós não temos essa possibilidade, não é permitido. Mas é permitido que se faça a barriga solidária, que funciona muito bem também. O que é diferente de alguns casais que nós até vemos, né, Carol? Que são casais de homens que vão até outros países fazer esse processo de gestação, que aí é considerado uma barriga de aluguel. Isso. E aí tem todo um processo em que essa mulher vai ser acompanhada e ela recebe também um valor em dinheiro para poder ir, né, receber o suporte desses homens para a gestação, que no Brasil não é permitido. Isso. Geralmente, para barriga de aluguel fora do Brasil, tem um processo que envolve quase 20 meses. Porque tem todo o processo de investigação hormonal, investigação de óvulos, estímulo, né, para o processo da coleta de óvulos, para depois fazer o embrião em laboratório, para depois introduzir isso no útero da mulher e aí acompanhar por 9 meses. Então, é um processo em que esse casal vai acompanhar essa mulher por 20 meses e por isso que geralmente também tem todo esse valor que se paga durante esse processo. Vocês estão notando que nós temos várias outras coisas envolvidas que são diferenciadas.
Algumas coisas parecem ser mais difíceis porque não existem habilidades anteriores aprendidas. E ainda fico imaginando como é que esses casais, tanto de duas mulheres quanto de dois homens, vão lidar com suas famílias de origem, com os grupos sociais, com o trabalho, porque nós estamos falando de situações diferentes. Uma curiosidade, as duas mulheres, uma engravida, as duas podem ter licença maternidade? Sim. E os dois homens? Ainda... Aí é uma área um pouco mais cinza da legislação, mas parece que funcionários públicos podem, professores universitários de instituições públicas podem. Ou seja, essa é uma coisa interessante. Por quê? Porque é necessário dar apoio para essa criança recém-nascida, porque ela não cresce sozinha. Sim. E quanto a essa licença maternidade, né? Ela não é advinda dessa compreensão cultural de que apenas a mãe é responsável pelo cuidado da criança. Isso. Que não se aplica a um caso de dois pais, né? Que ainda também precisam fazer o cuidado dessa criança. Ou às vezes até de mais de uma criança, né? Porque a depender da gestação, gêmeos ou trigêmeos, né? Tem isso, Carolina. Nós estamos perguntando para a Carolina porque ela tem sido a nossa especialista, ela que dá essas aulas nos nossos cursos. É comum, assim, nascerem gêmeos em fertilização assistida? Sim, sim. Anteriormente, né, há 10, 15 anos atrás, se via muito casos de trigêmeos, até mesmo quadrigêmeos, né? Hoje, diante da facilidade que se percebeu que é fazer o processo, entenda, facilidade eu quero dizer no sentido de o processo é tranquilo, mas a mulher precisa ter qualidade durante a gestação. 3 bebês dentro de um útero, essa mulher corre um risco muito grande de ter algum aborto, né? Ou essa mulher corre o risco de ter alguma intercorrência no decorrer do processo, e o objetivo dos médicos não é deixar uma mãe em risco. Então, há um tempo tem se optado por colocar, em média, 1 ou 2 embriões. A gente tem um comentário aqui da Carmésia Mesquita. Ela disse que desde 2017 os cartórios civis do Brasil passaram a emitir registros de nascimento com o nome das duas mães. Sim. Informação muito importante. A Carmésia é psicóloga lá no Nordeste e sempre mantém contato com a gente. Obrigado, Carmésia. Então, e aí, se nós formos observar, né, esse processo de fertilização, tanto em homens quanto em mulheres, ele é extremamente delicado. O Oswaldo falou dessa questão de como que é o funcionamento, né? E eu falo assim, durante o processo de tratamento, eu diria que muitos casais optam por ter férias. Por quê? Porque durante o processo, né, é muito comum que a mulher tenha que ir dia sim, dia não, né, ao médico para entender como é que estão esses óvulos. Eles estão desenvolvendo adequadamente? Eles estão crescendo em tamanhos semelhantes ou não? Né? Então, para ter esse cuidado com essa mulher, é importante que haja todo este acompanhamento. E muitas vezes, pensando numa rotina, principalmente em São Paulo, grandes metrópoles, as mulheres acabam tendo dificuldade em sair do trabalho durante o expediente para fazer esse processo. Então, fazem a opção de vamos tirar férias e fazemos esse processo com calma, com tranquilidade, sem a preocupação de horário, porque todos nós sabemos que muitas vezes a gente acaba tendo um pouco de atraso aqui, um pouco de atraso ali quando se vai a uma consulta, né? E quando você faz esse acompanhamento, é com o próprio ginecologista especialista em reprodução que vai avaliar como é que está esse desenvolvimento do óvulo. Você falou da mulher que vai fazer o acompanhamento com esse ginecologista. E no caso dos homens, vai haver a coleta do espermatozoide dos dois homens do casal? Então, geralmente se faz a escolha, né, de quem é que vai doar os espermatozoides. Mas existe a possibilidade porque pode de haver colocar dois embriões. ou a mescla dos espermatozoides para dizer assim, bom,
Somos dois? Os dois pais. Sim. Né? A gente recebeu uma pergunta. Opa, A Fê Brandão perguntou se o registro de nascimento da criança pode ser feito com o nome dos dois pais também. Sim. Sim. é o que a Carmésia tinha acabado de nos informar, Sim. porque ela é especialista, é uma psicóloga que trabalha muito com essas questões de adoção lá no Nordeste. Mas eu me perguntaria assim, e se os dois, esses dois homens desse casal, tiverem baixa contagem de espermatozoides? Ó, agora estamos complicando as situações. Porque eu fiquei pensando, isso deve complicar, porque afinal de contas, homens que têm baixa quantidade de espermatozoides, um número pequeno, e olha que número pequeno é ainda na casa de milhões, Sim. nós precisamos de uma quantidade, nós precisamos organizar isso. Isso deve ser complicado, porque esse homem vai ter que ir lá no laboratório várias vezes. Se são dois, os dois vão ter que ir várias vezes. Para fazer A coleta. a coleta. E se por acaso esses homens não têm a quantidade suficiente ou não têm a mobilidade dos espermatozoides que seja adequada para uma fertilização, se direciona para que haja também uma doação de espermatozoides. E a Carmésia passou outra informação importante aqui pra gente. Obrigado, Carmésia. Com relação à licença, ela disse que em casais de 2 homens, apenas um dos pais recebe os mesmos direitos da licença maternidade. O outro recebe uma licença de 5 a 20 dias. Enquanto Que é um o recebe tradicional. 120 a 180, o outro 5 a 20. Já é importante, hein, gente? Olha, nós estamos juntando informações aqui para vocês que estão ouvindo o Café com Sexologia aqui na Rádio Vibe Mundial, hoje com a Camille Borges, a Carolina Fernandes, o Rafael Teixeira. E, caramba, eu estou gostando de ouvir essas coisas porque essa é uma maneira de nós levarmos conhecimento, socializarmos conhecimento, inclusive entre nós, porque essa é uma maneira de nós estarmos sempre atentos ao que acontece à nossa volta. Nós estamos falando de sexualidade, casais, saúde mental. Mais alguma coisa? Rafael, você teria alguma outra coisa que te veio à cabeça assim, olha, esse assunto aqui, nós precisamos falar disso? Olha, Oswaldo, eu fico pensando quando a gente começa a entrar, por exemplo, em casais transexuais, né? Ou casais de pessoas que fizeram ou buscam um procedimento ou de hormonização ou de modificação de gênero, que eu acho que entra em uma outra seara de possibilidades, porque é possível da gestação. Né, Você está contando algo que parece que... Carolina, vamos marcar uma outra oportunidade futuramente para falar desse assunto. Muito bom ter lembrado. Eu daria assim uma inserção inicial de... A primeira coisa que nós precisamos fazer é um processo de orientação com a equipe de saúde e de educação. Por quê? Porque hoje os nossos jovens querem iniciar esse processo de hormonização no início da adolescência. E quando se pensa em fazer um processo de fertilização, o que os especialistas recomendam é que esses jovens possam, primeiramente, fazer coleta de óvulos e de espermatozoides. E, infelizmente, esse é um processo que ainda não acontece da forma como deveria. As pessoas vão pensar em ter filho com quantos anos? Depois dos 20 e tantos anos, mais ou menos? E então, aí, assim, é não muito tem difícil para um adolescente pensar se ele vai querer ter filho ou não, né, Oswaldo? Ótimo a Carolina ter trazido esse assunto, que, torna a dizer, vai ficar para um novo programa. Camille, o que você achou do programa de hoje? O que você pensou aí? Eu pensei muita coisa Oba. e nós vamos precisar de mais programas com esse tema, porque não dá tempo, gente. Sejam sempre bem-vindos, todos os domingos à noite, às 8h30 da noite, o Café com Sexologia, aqui na Rádio Vibe Mundial. Vocês podem assistir no YouTube da Rádio Mundial, também nos seguir no Impassex, no Instagram ou no meu canal no Instagram, Osvirod, mas também podem, sim, mandar mensagens na nossa caixa de mensagens no Instagram do Instituto do Impassex. Sejam sempre bem-vindos e vamos conversar melhor sobre questões de saúde, saúde mental, sexualidade e casais. Até semana que vem. Boa noite.
Você ouviu